Olá pessoal, na última aula nós criamos algumas variáveis, alguns diretórios e também definimos alguns códigos, implementamos alguns códigos. Criamos também um arquivo chamado .flaskenv. Esse arquivo aqui ele é utilizado pelo Python.env, um módulo que é responsável por setar as variáveis de ambiente a partir do conteúdo desse arquivo, né, que demos o nome de .flaskenv. Esse arquivo ele conterá alguns dados que são críticos. Tendo em vista que são dados críticos, é importante que ele também seja acrescentado aqui no git ignore, tá? Então, iremos acrescentá-lo aqui, o flaskenv, tá? No git ignore, exatamente para que o controle de versionamento ignore esse arquivo e esse arquivo só fique aqui no ambiente de desenvolvimento e não fique disponível lá no controle de versionamento. E aí, quando efetuarmos um deploy em produção, aí sim colocamos manualmente esse arquivo lá na estrutura de diretórios no servidor. Então, acredito que é isso aqui sobre o .env que eu queria falar, né? Então voltamos aqui para a questão de explicação sobre o módulo, né, e pacote. Eu deixei nas descrições do vídeo aí alguns endereços, alguns links com muito conteúdo sobre essa questão de pacotes e módulo. Então, a ideia aqui é dar uma explicação bem básica, claro, é importante que vocês aprofundem, porque são assuntos que vão fazer toda a diferença aí no decorrer do curso. Precisa ter bem claro como que funciona essa questão. Tá? Então, aqui, ó, a definição de um módulo, ou melhor dizendo, de um pacote, de um projeto Python, para nós definirmos um pacote, basta criarmos um arquivo com duplo underline no início, duplo underline no final e a palavra int.py. Vazio, sem código nenhum, ele já define que o diretório que contém esse arquivo é um pacote Python. Tá? Isso já é a definição. Dentro do pacote, dentro do init, pode ter código arbitrário, pode ter qualquer código aqui da linguagem Python. Tá? Nesse caso aqui nós temos a criação da aplicação e temos alguns imports. Tá? E aí o módulo também aceita qualquer código aqui, tá? Da linguagem, e aí você pode definir aquilo que for necessário aí, claro. Nesse caso aqui definimos que routes conterá as rotas da nossa aplicação, tá? Agora, olha só, tem uma questão que é o seguinte: tanto quando chamamos um módulo Python no terminal, quanto nós chamamos ele na importação, é importante entender que o módulo ele é sempre executado. Tá? E aí, por esse motivo, aqui em controle de documentos, nós colocamos aqui uma verificação, se o name do módulo ele é igual a main. Se ele for igual a main, nós queremos que seja executado esse código aqui. Se não,
não queremos. Então assim, quando criamos um módulo, como aqui o root, por exemplo, se em algum momento aqui houvesse algum código que quiséssemos que ele fosse executado somente quando chamado diretamente na main, como chamado esse módulo common script, aí deveríamos definir aqui um if name. Mas como não há, nesse caso aqui não há problema nenhum, mas a gente tem que entender que todos os módulos, sejam eles chamados ou não, eles são executados, tá? Então, só para exemplo, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar, vou colocar uma impressão aqui para imprimir no terminal, que ó, o módulo controle documentos foi chamado, foi executado, melhor, executado, certo? E também eu vou imprimir aqui qual é o nome dele. Qual é o nome dele, tá? Então é isso que eu quero que ele faça. Então olha só. Só que agora vamos executar esse arquivo aqui, tá? Vou salvar ele. Salvamos. Vou executar esse código aqui, ver o que ele exibe para nós. Então, controle documentos.py, executando, então tá aqui, ó. Ele pegou e executou aqui, ó, o módulo controle documentos foi executado, name main. Então, o name dele é main. Se o nome dele é main, então, já que ele verificou aqui main é verdadeiro, se é verdadeiro, então ele executa isso. Então, ele subiu o nosso servidor de aplicação, tá? Como ele está no modo debug, ele já deu um restart aqui, reinicializou, executou de novo o módulo, ó. Executou de novo esse módulo, tá? Então, essa aí é a forma em que, quando nós chamamos ele como um módulo principal. Agora, vamos simular o seguinte, eu vou simular uma importação. Então, deixa eu fechar aqui. Vou criar aqui um arquivo chamado main.py. Poderia ser qualquer nome. Coloquei main aqui, mas ele não influencia em nada com o nome duplo underline main, tá? Não influencia em nada. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou importar o controle de documentos. E aí vocês vão ver que o módulo também ele é executado quando importado. Quando importado ele é executado. Então vamos executar aqui, ó, o main. Olha lá, ó, ele foi executado, ó. Então quer dizer, ele veio aqui, na hora que ele importou o controle de documentos, ele veio aqui, fez a leitura da primeira linha, fez a execução dessa aqui, porque aqui é uma função, e ele está mandando imprimir na tela, ele fez a impressão na tela, fez a impressão também na tela aqui, só que aqui ele não executou nada, por quê? No contexto em que ele foi chamado pela importação, o name dele é controle de documentos, não é mais main. Então ele não foi executado, tá? Então, para isso serve aqui essa main. Então existem alguns casos, isso é interessante, que em alguns casos você cria alguns módulos e você cria alguns testes aqui porque você está testando um módulo. E aí você cria um if main, ó, quando eu quero executar esse script aqui para testar, eu executo ele, aí ele entra main, então ele vai executar todas as funções, classes que eu estou testando aqui. Isso é uma aplicação bastante interessante, né, para testar as funções que foram definidas naquele módulo. Essa é uma forma. Essa aqui também é outra, ó, eu não quero que execute o run aqui quando ele estiver sendo importado, né? Não quero que execute, quero só que ele importe toda a definição aqui, né? Os métodos, né? As funções, as classes que estão aqui no módulo. Então, aí ele só importa, né?
as definições, mas não executa nada. Então a main aqui separa a questão da execução do módulo quando você não está chamando ele como, você não quer executar ele como um script, tá? Então, porque sempre executa, todos os módulos são executados na importação também. Dito isso, acredito que deu uma, uma esclarecida mais ou menos, né? Porque tem muita informação ainda sobre isso. E aí, claro, eu peço para que vocês verifiquem o conteúdo deixado aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau.